Queria compartilhar uma palavra com vocês. Estou muito feliz de ter essa oportunidade. É sempre bom, porque quando a gente estuda a palavra, ela fala primeiro com a gente, né? E isso me dá a oportunidade de crescer um pouquinho, né, na caminhada. E também, assim, fico muito nervosa, porque compartilhar com vocês é sempre uma responsabilidade, mas, como eu costumo dizer, a palavra é de Deus, ela não é minha, e certamente ela vai fazer aquilo que ela foi criada para fazer. Eu queria ler uma passagem que está em 1 Samuel, no capítulo 1, eu vou ler a partir do 9. Essa passagem fala da oração de Ana. Eu creio que todos conhecem, mas, voltando um pouquinho, Ana era casada com Eucana. Eucana tinha 2 mulheres, Penina, que dava a ele filhos, e Ana, que era estéril. E Ana fez essa oração. Eu vou ler o que está escrito aqui em 1 Samuel 1:9. Certa vez, após terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou, quando o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e clamou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da minha vida, e da sua vida, na verdade. E sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: Até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: Não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: Que eu possa encontrar favor aos olhos do Senhor. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e seu semblante já não era triste. E, lendo essa passagem, como o nosso tema ele é a oração, eu quis realmente trazer algo que falasse de oração. E quando eu li esse texto, na verdade, esse texto veio no meu coração automaticamente quando eu recebi o convite. E eu falei assim, vou olhar, vou ver o que o texto diz, né, na sua íntegra, porque, às vezes, a gente lembra de alguns pedaços, mas não lembra de tudo. E, assim, foi realmente... Procurei outros e Deus falou assim ao meu coração, não, é realmente aquele. E eu entendi que esse texto, ele fala de várias coisas, mas o principal desse texto é o poder da nossa oração. Não é o poder da oração, é o poder da nossa oração. Porque, muitas vezes, nós ficamos ligados a ter sempre alguém orando por nós. E falar de Deus não é falar com Deus. É muito diferente. Então, esse é o poder da nossa oração. Quando Ana orou por ela. E o Senhor ouviu. Então, assim, eu quero encorajar você a, sempre que tiver algo, primeiro,
você ora, mesmo que não é lícito você pedir oração para um amigo, para um parente, que você sabe que realmente é uma pessoa confiável, mas é muito importante que a gente tenha esse hábito de, muitas vezes, a gente ora pelos outros e não ora por nós mesmos. Então, é muito importante que você entenda que orar e falar de Deus não é falar com Deus. Isso, assim, foi algo que chamou muito a minha atenção nesse texto. Eu queria falar da oração que muda circunstâncias. Ana, biologicamente, ela não podia ter filhos. E a gente sabe que a vida é algo biológico. Se ela é estéril, ela não pode ter filho. Mas a oração de Ana, ela moveu a mão de Deus. Aqui no versículo 10, diz assim: Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Então, assim, Ana realmente se dedicou àquele momento para clamar a Deus. E, muitas vezes, na nossa vida, o que falta é isso. Eu posso dizer de cadeira, porque, muitas vezes, o problema ele é tão desesperador que você só olha para ele. Você esquece, por momentos, que Deus está ali esperando você falar. Me ajuda, me socorre, para Ele poder agir. Porque Ele conhece o que a gente precisa, o que está no nosso coração, mas Ele precisa realmente ouvir o nosso clamor. No versículo 12, Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. É sábio, né, que algumas coisas a gente não externe. Assim, na minha caminhada, algumas mulheres de oração, elas me ensinaram muitas coisas. É só você e Deus. Clama com o coração, fala com o coração, porque o Senhor, Ele entende. Aí eu anotei para o Rogério que ama frases, né? Eu pensei muito nele nessa hora. Aí eu li uma frase que diz assim: às vezes a oração não tem palavras, apenas gemidos, mas não se preocupe, porque o Senhor entende cada um deles. Assim foi. Esse eu não botei o autor, mas quem quiser escrever, depois eu coloco o autor. A oração é algo tão poderoso que é algo espiritual. A gente aprende que oração é algo espiritual. Mas é tão poderoso que, quando você ora, algo que é espiritual se transfere para o mundo físico. A Cristina citou Ezequias, e eu também passei por Ezequias. Ezequias ficou doente, e o profeta Isaías foi lá e disse para ele: arruma a sua casa, porque você vai morrer. Você imagina o que é você receber uma profecia dessa, porque é uma profecia, foi um profeta que falou, é uma profecia. E Ezequias, ele virou, ele orou, e antes mesmo que o sacerdote chegasse em casa, ele voltou e falou: Deus ouviu a oração, Deus acrescentou 15 anos. Então, assim, a oração, ela muda as circunstâncias. Você creia nisso. Quando você consegue experimentar, fica muito mais fácil. Mas, se você não conseguiu experimentar ainda uma oração que mudou uma circunstância na sua vida, continue tentando, porque uma hora vai acontecer. Amém? Eu queria também falar da oração que liberta. A Ana, ela tinha uma vida, o versículo diz que ela tinha uma vida ansiosa, aflita e uma alma angustiada, porque ela não podia ter filhos. Isso angustiava ela. Numa sociedade que a mulher era o produto de produção. Não que o Senhor, né, não entendesse o valor que a mulher tem, mas era assim, né? Todos aqui sabem. O Senhor não era machista. Deus não é machista.
E a sociedade desprezava Ana por isso. E você imagina, você ter um marido que você ama e que lhe ama, porque a palavra diz que Eucana amava Ana, mas Ana não conseguia alcançar esse presente para o marido dela. Então, ela se sentia muito triste. E eu creio que todas as vezes que a tristeza chegava, que a angústia batia na porta do coração de Ana, ela orava. E eu também tenho outra frase aqui, que diz assim: a oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Essa é de João Calvino. Essa tu conhece, né? Provavelmente. Assim, eu fiquei realmente muito feliz com essa palavra. Eu aprendi muito nela. Muitas vezes, nós somos levados pela convicção de que a oração é o único lugar para onde nós podemos ir. E eu, assim, oro a Deus, peço a Deus que cada um de nós possa chegar nesse lugar, possa entender que quando a gente não tem para onde ir, a oração é o lugar melhor que a gente pode estar. É aos pés de Deus, clamando, orando e esperando, porque certamente o Senhor vai ouvir a nossa oração. E isso também me fez lembrar de Paulo e Silas na prisão. Quando eles estavam na prisão, eles oravam e cantavam. E a oração que libertou eles da prisão. As cadeias se caíram, as presilhas se romperam, e Deus agiu ali naquele momento. Tudo isso aconteceu através da oração que liberta. Último ponto, que eu sou rápida, sou ninja, que é a oração que traz vida. Né? Eu vou ler Samuel do 19 ao 20. A gente parou no 18. Eu vou ler uma partezinha do 19 até o 20. Que vocês já estão aí com a Bíblia aberta ainda, eu espero, né? Que o nosso pastor ensina isso. Deixem suas Bíblias abertas. Ele não fechou, está aberto. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. Eucana amou a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Uhul! Aconteceu. O Senhor se lembrou de Ana. A oração foi o elo que ligou Ana ao Senhor. Esse elo está disponível para mim e para você. Em todo tempo. De dia, de noite, madrugada. Eu já ouvi dizer que os que oram de madrugada, a fila é menor. Mas isso é antigo. Só os mais antigos vão entender. Então, assim, isso é disponível. Eu não conversei com a Ana sobre a apresentação dela e, assim, muita coisa do que ela falou é muita coisa também do que eu tinha escrito. Então, assim, é o mesmo Espírito realmente. Você pode usar todo o seu cuidado na oração, orando, intercedendo por pessoas, intercedendo pela sua vida, em oração, agradecendo a Deus. A oração, ela é o elo que te liga a Deus, em qualquer circunstância. Tenha isso assim bem claro no meu coração. Porque o Senhor, Ele é o mesmo. Ontem, com Ana, hoje, comigo e com você, e vai ser eternamente com as nossas crianças. Amém? E, para finalizar, se ainda assim a sua oração não trouxe aquilo que você queria, não se preocupe, porque a sua oração, ela vai te conduzir ao melhor lugar que você pode estar, que é perto de Deus. Amém?